Hoje vamos mergulhar numa história absolutamente incrível. Como uma das maiores cidades do mundo foi, de repente, posta de joelhos. E, mais curioso ainda, como é que esse evento deu origem a uma palavra que usamos constantemente: vandalismo. Vamos aos factos. A grande pergunta que se impõe é esta: como é que Roma, o coração de um império colossal, se tornou tão vulnerável a um ataque? Para percebermos isto, temos de recuar um pouco e ver o estado em que o Império Romano se encontrava naquela altura. Bem, a verdade é que, muito antes do famoso saque, o Império Romano do Ocidente já estava a ruir por dentro. Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro, mas sim um declínio lento, gradual, que deixou a cidade de Roma completamente exposta. O contraste entre a Roma do seu auge e a Roma do ano 455 é impressionante. A Roma antiga era um colosso, poderosa, unificada, mas, no século V, estava politicamente instável, fragmentada. A sua incrível logística militar, ou seja, a capacidade de mover tropas e mantimentos, estava a falhar. A economia sofria com uma inflação galopante, o que significa que o dinheiro valia cada vez menos e as fronteiras, antes seguras, eram agora alvo de ataques constantes. E por que é que isto aconteceu? Um dos principais motivos era o próprio tamanho do império. Eram milhões de quilómetros quadrados para governar e defender. A famosa rede de estradas e comunicações romanas, que tinha sido a sua grande força, simplesmente já não conseguia dar conta de um território tão vasto. É neste cenário de fraqueza que entra em cena um povo em movimento, os vândalos. E a sua história não é uma simples invasão. É uma jornada épica que se estendeu por décadas. Primeiro, é fundamental perceber quem eram de facto os vândalos. É melhor esquecer aquela ideia de bárbaros selvagens. Na realidade, era um povo de origem germânica que mostrou uma capacidade de organização e de adaptação absolutamente notável. A jornada deles foi extraordinária. No ano 406, atravessaram o rio Reno, deixando para trás as suas terras. Depois, percorreram toda a Gália, que é a França atual, até chegarem à Península Ibérica. E em 429, deram o passo mais decisivo de todos. Atravessaram o Estreito de Gibraltar e instalaram-se no norte da África. No total, estamos a falar de uma distância de mais de 3.200 km. Agora, imaginem fazer este percurso a pé, com famílias inteiras, ao longo de mais de 20 anos. Isto revela uma determinação e uma capacidade de organização fora do comum. Claro que uma migração desta escala não acontece por acaso. Exige um líder excepcional. E o grande cérebro por trás do sucesso dos vândalos foi o seu rei Gengérico. Gensérico era muito, mas muito mais do que um simples chefe guerreiro. Era um estratega brilhante, um diplomata calculista, um visionário. Para se ter uma ideia, ele governou durante quase 5 décadas, um tempo de reinado extraordinário para a época, que lhe permitiu executar um plano a longuíssimo prazo. E as estratégias dele, pura genialidade. Ele fez o impensável, pegou num povo terrestre e transformou-o numa potência naval temida em todo o Mediterrâneo. Depois conquistou Cartago, que era basicamente o celeiro de Roma, o principal fornecedor de cereais, e usou isso como arma, cortando o abastecimento de comida ao Império. E para além disso, era um mestre a explorar as lutas internas e as divisões políticas dos próprios romanos. Com Gensérico a controlar o norte da África e as rotas de comércio, todos os olhares se viraram para a cidade de Roma, que, entretanto, estava a mergulhar no caos político. Gensérico viu aqui a oportunidade perfeita. No ano de 455, o imperador romano foi assassinado. Sem um líder claro, com várias fações a lutar pelo poder, a cidade estava completamente desprotegida. Era um momento ideal. E ele não hesitou. A frota vândala partiu de Cartago e ancorou em Óstia, o porto de Roma. O desembarque foi chocantemente fácil. Sem qualquer tipo de resistência, as suas tropas marcharam os 25 quilómetros até aos portões da cidade. Sem o exército para a defender, uma figura completamente inesperada avançou para negociar: o Papa Leão I. Ele foi ao encontro de Gensérico e conseguiu um acordo histórico. Gensérico prometeu que não haveria massacres nem incêndios. Em troca, os vândalos teriam liberdade total para levar todas as riquezas que conseguissem encontrar. E isto leva-nos ao evento principal. O que aconteceu a seguir não foi um tumulto caótico e destrutivo, mas sim uma operação altamente organizada e metódica. O saque durou precisamente 14 dias, 2 semanas. Este período de tempo mostra que não foi um ato de fúria cega, mas sim um processo logístico bem planeado para extrair o máximo valor possível da cidade. E o que é que foi levado? Praticamente tudo o que tinha valor. Metais preciosos de palácios e templos, as telhas de bronze banhadas a ouro do maior templo de Roma e até tesouros sagrados de valor incalculável, como a menora do templo de Jerusalém.
Mas não levaram só objetos. Levaram também pessoas importantes como reféns e milhares de artesãos e trabalhadores especializados para construírem o seu novo reino em África. E agora chegamos à grande ironia da história. Como é que esta operação de confisco sistemático deu origem a uma palavra que, hoje, significa exatamente o seu oposto? Atualmente, quando pensamos em vandalismo, pensamos em destruição sem sentido, em danificar propriedade de forma gratuita por puro prazer de destruir. A contradição é clara. O mito fala de destruição sem sentido. O facto histórico foi um confisco sistemático de riquezas. O mito fala de incêndios e massacres. A verdade é que as vidas e os edifícios foram, na sua maioria, poupados. A imagem de um ataque bárbaro não bate certo com a realidade de uma operação militar super organizada. Então, de onde veio a palavra? Bem, foi criada muito tempo depois por escritores romanos que queriam manchar a reputação dos seus antigos inimigos. Foi, no fundo, propaganda. E isto leva-nos a uma reflexão final. O saque de Roma pelos vândalos mostra-nos que as palavras que usamos e as histórias que contamos são muitas vezes moldadas por uma única perspectiva. A história é quase sempre mais complexa do que parece e vale a pena questionar se aquilo que pensamos saber é de facto a verdade toda.